Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de jornalismo especializado, esta que é a nossa 10ª e última aula, do semestre. E conforme consta no nosso plano de ensino, hoje nós vamos trabalhar em cima de dois temas. Primeiro o jornalismo econômico e depois o jornalismo científico. E essas duas aulas são baseadas nos seguintes livros: Jornalismo Econômico, da nossa querida Sueli Caldas, e o Jornalismo Científico, da nossa querida Fabíola de Oliveira, ambos da editora Contexto, e os dois obviamente constam na bibliografia de vocês. Vamos começar pelo jornalismo econômico. Qual é a ideia corrente quando a gente fala em jornalismo econômico? O jornalismo econômico é chato, ninguém entende, ele é direcionado a poucas pessoas, ou seja, ele é algo mais segmentado, assim, interessa aos próprios economistas, a políticos, a empresários e por aí vai. Ok, isso aí tem um pouco de verdade aí, mas por vezes quem faz o jornalismo econômico ser chato é o próprio jornalista. E isso por uma razão muito simples, muitas vezes a gente sabe que o jornalismo econômico ele é repleto de termos em língua estrangeira, principalmente o inglês, e também a gente sabe que existe, dentro do jornalismo é muito comum as pessoas falarem no tal do economês. Muitas vezes os jornalistas de economia, eles enveredam por esse caminho aí do economês. Eles não se preocupam em traduzir determinados termos, em explicar determinados termos, e isso aí acontece a mesma coisa quando se trata de termos de estrangeirismo, de termos estrangeiros. Então, quando a gente se vê diante desse problema, de que muitas vezes o jornalista é o principal responsável por tornar o jornalismo econômico chato, a gente tem que lembrar sempre daquela velha máxima, A gente viu isso em todas as aulas de jornalismo especializado. A linguagem, aquelas coisas que a gente aprende no primeiro dia de aula, ou no primeiro semestre, melhor dizendo, de aula, numa faculdade de jornalismo. A linguagem tem que ser simples, objetiva, concisa, tem que ser entendível, todo mundo tem que entender aquilo que o jornalista está escrevendo, está produzindo. Então, e isso aí remete também à nossa primeira aula, se não informa, não é jornalismo. Então, o jornalismo econômico, assim como todos os demais, ele tem que ser acessível a todas as pessoas, que irão acessar um determinado produto criado por um determinado jornalista. Então vejam, se não informa, não é jornalismo. A linguagem é uma só sempre, aquela que eu falei agora há pouco. Muito importante também, pessoal, o jornalismo econômico, muitas vezes ele é onipresente, ele ultrapassa o seu âmbito, ele ultrapassa as suas fronteiras. É muito comum a gente ver jornalismo econômico presente na parte de política, na parte de esportes, na seção de esportes, na seção de cultura. Então o jornalismo econômico ele tem esse caráter aí, de onipresença, Muitas vezes ele extrapola os seus âmbitos, E ao contrário do que muitos falam, já indo para um outro assunto, no Brasil o jornalismo econômico ele não nasceu com a ditadura militar, mas foi nesse período aí que ele ganhou maior importância e prestígio. E inclusive nessa época aí, dos 21 anos de regime militar no Brasil, os jornalistas de economia eram os mais bem pagos das redações. Mas voltando um pouquinho, assim, com relação à censura, já que estamos falando sobre essas questões aí, tem ligação, tem conexão, com relação à censura no Brasil, vamos pegar ali o Estado Novo do Getúlio Vargas, Houve censura a alguns veículos de imprensa, entre eles o Estado de São Paulo,
por exemplo, e durante a ditadura militar, né? Mas durante a ditadura militar, esse cenário foi pior, como todos nós sabemos, e além disso, as páginas de política, elas emagreceram, ao mesmo tempo que as páginas de economia engordaram. Isso tem relação, claro, né, com a divulgação do assim chamado milagre econômico, com a queda da inflação tão divulgada, tão propalada pelos militares, né? Então, tudo isso aí fez com que o jornalismo econômico durante o regime militar no Brasil, ele prosperasse, né? Ele fosse a bola da vez. E dentro disso, muitos números foram maquiados, muitos números foram manipulados. E com a queda da ditadura, essas manipulações na área da economia, elas tornaram-se algo mais difícil de acontecer. Não quer dizer que não aconteça, mas elas são mais difíceis hoje em dia de acontecer, porque há uma maior fiscalização por parte de determinados órgãos e da própria sociedade, né? Mas, como eu disse, é óbvio que muitas técnicas ainda aparecem. Vou citar 2 exemplos, e aí eu recorro novamente ao Roland Barthes, né? E também a um outro autor que eu gosto muito, que na minha opinião está na vanguarda dos estudos comunicacionais, que é um norte-americano chamado Douglas Kellner. O Barthes criou uma categoria chamada surpresas dos números. Ela aparece muito em épocas de campanha política, né? E ela volta e meia aparece, né, na editoria de economia. Surpresas dos números diz respeito vamos dar um exemplo aqui. Campanha política, um determinado político diz que está tentando a sua reeleição, ele afirma que no ano anterior ele investiu X milhões na área da agricultura. Aquela pessoa que desconhece a situação, que não está por dentro de todo o contexto, ela vai pensar assim, puxa, 2 milhões é muito dinheiro. Mas, por outro lado, aquela pessoa que sabe, que está por dentro, né, dessa questão aí específica, vai olhar e vai dizer, mas que cara de pau, isso aí não dava nem para o primeiro ano do governo dele, era para ter investido muito mais e ele tinha verba para isso. Então, as surpresas dos números consistem em apresentar uma realidade numérica como se ela fosse suficiente num determinado contexto, mas na verdade ela não é. E isso volta e meia aparece, como eu disse, quando o assunto é jornalismo econômico. Outra questão que aparece também, aí já é uma categoria criada pelo Douglas Kellner, que é o impacto cumulativo, que consiste num martelar constante de informações, né? É o bater na mesma tecla inúmeras vezes. E muitas vezes o jornalista de economia, ele insiste numa informação, né? Ele pratica este constante martelar de uma informação até que ela se torne uma verdade, né? Às vezes alguma questão duvidosa ela pode se tornar uma verdade devido a esse constante martelar em cima da mesma informação. Então isso se chama impacto cumulativo. E isso aí, muitas vezes na área de economia, muitas vezes, ou se preferirem, em alguns momentos, na área de economia isso aparece. Outro ponto ainda ligado à época do regime militar, vejam que interessante. Em 1972, o IBGE divulgou os números de 2 censos, o de 1960 e o de 1970. Ou seja, antes e depois do regime, né? Antes e depois do início do regime. Realmente o país havia crescido, mas o que não cresceu foi a distribuição de renda. Ou seja, ao mesmo tempo em que o país cresceu, economicamente falando, houve uma maior concentração de renda. Ou seja, né, quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Então se abriu um abismo, se fez um abismo ainda maior entre os mais ricos e os mais pobres. Aí o governo, na época, o Médici, tentou
amenizar um pouco a situação, ponderar, dizendo que a economia vai bem, mas o povo vai mal. Delfim Neto, que foi o cabeça da área econômica durante o regime militar, disse que é preciso primeiro fazer o bolo crescer, fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. E isso também me lembra uma fala de um militar que está presente no documentário Muito Além do Cidadão Kane, foi produzido pela BBC de Londres. Quem não viu, por favor, veja, é um documentário obrigatório na vida de todo e qualquer estudante de comunicação, em especial do jornalismo. Ele disse que, na época, naquele documentário, tem uma declaração, eu não me lembro o nome dele, mas ele disse que não, é normal, né? Os ricos têm que ficar cada vez mais ricos para depois poder oferecer melhores condições aos menos favorecidos. Tirem as suas próprias conclusões. Bom, um lado bom desse período, né? Surgiram muitos jornais e revistas especializadas. E vejam que interessante, na TV, a TV Gazeta, tá? Na televisão, a TV Gazeta, para fugir desse economês que eu falei há pouco, o que ela fez? Ela contratou um ex-comentarista de esporte, o nosso saudoso Joelmir Betting. Então ele falava de forma simples, né? De forma que todo mundo entendesse, ele falava de uma maneira que todo mundo entendia o que ele estava dizendo, ele estava falando sobre economia. Então, a partir disso aí, dessa sacada pioneira da TV Gazeta, né, esse modelo impulsionou o jornalismo econômico para todas as classes, né? E, obviamente, outras emissoras de televisão, outras empresas de comunicação copiariam, né, posteriormente esse modelo, né? Com relação ao mercado, vocês devem estar se perguntando, bom, como é que é o mercado para o jornalista de economia? Ele é amplo, incluso aí o Brasil, tá? Por quê? Porque além dos veículos de comunicação, o jornalista de economia especializado nessa sub-área aí, ele pode trabalhar com assessoria, fazendo assessoria para uma empresa, para alguma associação de classe, né? Então o mercado ele é amplo. E um detalhe aí, vocês viram na aula sobre jornalismo esportivo que é muito comum, ainda hoje é muito comum, embora isso esteja mudando, que bom, mas ainda é muito comum as redações de jornalismo esportivo terem em sua maioria homens, né? Esse cenário era igual no jornalismo econômico nos seus primórdios, ali anos 60, vamos botar anos 60 aí, no Brasil. Era, como diz a Sueli Caldas, era um clube do bolinho, as redações ligadas à parte de economia. Mas a partir dos anos 80, com Lilian Whitfib, Cristina Calmon, esse cenário mudou. E hoje nós percebemos que a maioria nas redações de economia, a maioria dos profissionais das redações de economia são do sexo feminino, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um canal como a Globo News, a gente tem um exemplo bem marcante nesse sentido aí. Outras questões que eu trago para vocês. Aqueles toques clássicos, né? A relação com as fontes, né? Seriedade, confiança, mas, óbvio, isso serve para toda e qualquer sub-área do jornalismo, né? Checar sempre as informações, ouvir todos os lados, né? Todos os lados envolvidos, né? E também cuidem para algumas armadilhas. Muitas vezes o jornalismo econômico ele pode se aproximar da propaganda gratuita, né? Não raramente a gente vê algumas publicações na parte de economia, de alguns jornais, falando muito bem de algum restaurante que vai abrir, ou que já abriu, de algum hotel, de alguma loja, enfim. Muitas vezes os jornalistas de economia fazem isso, e aí a ética fica um pouquinho enciumada, né? Fazem isso com o objetivo de tirar vantagem própria, né? E isso aí é muito complicado, né? Um último ponto que eu trago aqui para vocês, antes de dar algumas dicas bibliográficas, é o seguinte: o jornalismo econômico ele não atrai
muito a maioria dos estudantes de comunicação. Eu percebo isso ao longo dos meus 21 anos como professor do ensino superior. Até hoje, né, eu já orientei centenas de TCCs. Desse montante aí, apenas um versou sobre jornalismo econômico. Foi na Federal também, na nossa Universidade Federal de Pelotas, há poucos anos. Mas somente um. E isso também tem a ver com com número baixo, né, de especializações na área de jornalismo econômico aqui no Brasil. Não há um segmento forte aí, pelo menos não ainda, né, nessa área. Para fechar essa parte do jornalismo econômico, eu quero dar algumas dicas para vocês. Livros. 2 livros eu quero fechar essa parte indicando. Elementos do Jornalismo Econômico, do Sidney Basile, certo? É uma aula de jornalismo econômico aqui e igualmente importantíssimo, de altíssimo nível, eu indico o nosso mestre Bernardo Kucinski, o livro Jornalismo Econômico, da EDUSP, da editora da Universidade de São Paulo, a USP. Dito isso, vamos para a segunda parte, jornalismo científico, repito, Fabíola de Oliveira. Começo dizendo o seguinte: o jornalismo científico no Brasil ele teve um avanço significativo, vamos colocar aí nos últimos 30 anos, pessoal. E uma das razões foi a própria consolidação da pesquisa científica no Brasil. Vou pegar como exemplo a nossa área da comunicação, né? A partir dos anos 80, 90, a gente percebe o que? Uma consolidação da pesquisa no Brasil, né? E quando a gente deixa um pouco de importar teorias, né? De pegar teorias de fora, e a gente começa a produzir a nossa própria teoria, né? Brasil, América Latina, né? Na área da comunicação, isso teve um crescimento considerável a partir dos anos 80. A partir dos 90, então, nem se fala. E o jornalismo, o jornalismo científico caminhou junto, né? Nesse avanço aí, junto com esse avanço da ciência no Brasil. Pois bem, um ponto importante aí, prestem bem atenção nisso. Exercer o jornalismo científico é um ato de cidadania. Vou explicar por quê. As pessoas, elas precisam saber o que está acontecendo no âmbito da ciência. E além disso, a maior parte do que é investido, em ciência e tecnologia no Brasil vem dos cofres públicos. Então, acima de tudo, falar sobre ciência é um dever do jornalista, é um dever do jornalismo. Muito bem, volto à velha questão: como é que deve ser a linguagem do jornalismo científico? A regra é clara, como já diria o outro, né? Sempre a mesma, simples, objetiva, concisa, tudo aquilo que vocês sabem e tudo aquilo que nós batemos muito ao longo desse semestre. Além disso, o jornalista científico ele deve ter uma visão crítica e interpretativa dos fatos, das informações que ele recebe, algo que acontece muito, né, na política, no esporte, na cultura, né, na economia. Então, vejam que é muito importante ter essa visão crítica e interpretativa, porque ele vai entregar um material, um produto cada vez mais interessante, cada vez mais consistente e verossímil, né? Tem que ser, né, ao seu público receptor, né? E dessa forma ele vai informar cada vez melhor, né, a sociedade. Com relação ao mercado, que é sempre uma das questões que se impõe aí, principalmente quando a gente está falando, quando eu estou falando para vocês, né?
Ele é muito amplo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil ainda é um pouco mais lento, mas nos últimos 30 anos, né, ele avançou significativamente, né? E a exemplo do jornalismo político, o jornalismo científico, vamos falando um pouco mais questões ligadas à história, ele também sofreu durante o regime militar, né, aqui no Brasil, porque tudo tinha que passar pelo crivo do governo, né? Tudo tinha que passar pelo crivo do governo, mas, né, felizmente com a democratização, né, paralela também ao avanço da pesquisa científica no Brasil, o jornalismo científico ele evoluiu sobremaneira. E alguns marcos, né, alguns marcos importantes, pessoal. Durante o regime militar surgiram muitas publicações na área de ciência, algumas publicações na área de ciência e tecnologia, e a TV também seguiu essa levada aí, essa onda aí, certo? E nesse sentido vale também pontuar, né, alguns momentos interessantes, né, que ocorreram até mesmo antes do regime militar no Brasil. Em 1948 nós tivemos a criação da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? O grande nome aí, um dos grandes responsáveis foi José Reis. Quando a gente fala em jornalismo científico, a gente tem que sempre lembrar desse nome. José Reis foi um médico, pesquisador, educador, jornalista, e ele é considerado o patrono do jornalismo científico no Brasil. Em 1951 tivemos a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, para quem não sabe, que é a principal agência de fomento à pesquisa no Brasil. E também em 1977 nós tivemos a criação da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, que teve como seu primeiro presidente o nosso querido e saudoso José Reis. Nunca esqueçam deste nome. Por fim, pessoal, antes das dicas bibliográficas, vamos ver algumas diferenças entre discurso jornalístico e discurso científico. Vejam, um trabalho científico, certo? Ele é produzido para públicos específicos. Todo mundo sabe disso, né? O pesquisador, ele produz, né? Ele produz para públicos específicos, para públicos segmentados. Aí vejam a diferença, né? O jornalista, ele produz para o grande público, para todo e qualquer tipo de pessoa. Outro ponto interessante, por vezes a linguagem no jornalismo, a linguagem científica, ela é fechada, ela é cheia de termos técnicos, ou seja, pouca gente entende. Já no jornalismo, a linguagem deve ser coloquial, atrativa, simples e objetiva, como nós já falamos inúmeras vezes aqui nesse semestre. E, mais uma diferença, a produção científica ela pode levar muito tempo, semanas, meses, anos. Enquanto isso, a produção jornalística ela é rápida e efêmera. Portanto, creio que dá para perceber que o papel do jornalista científico ele não é nada fácil, né? Ele tem que traduzir questões muitas vezes difíceis, fechadas, tem que traduzir tudo isso aí, esmiuçar, mastigar tudo isso aí e levar ao seu público que é vasto e heterogêneo, né? Mas com vontade e determinação a gente vence. Para fechar a aula de hoje, pessoal, trata sobre esses dois temas, jornalismo econômico e jornalismo científico, algumas dicas. Com relação a livros, eu vou indicar somente um que, para mim, esse aí é o clássico. Aliás, um dos grandes, se não o grande pioneiro, quando se fala em jornalismo científico. Professor Wilson da Costa Bueno, Jornalismo Científico no Brasil, Aspectos Teóricos e Práticos.
É um trabalho da coleção da Comunicação Jornalística e Editorial. É da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu nunca lembro se essa foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado do professor Wilson Bueno, mas foi um trabalho considerado pioneiro quando se fala em jornalismo científico aqui no Brasil. E eu fecho indicando 3 sites extremamente valiosos quando o assunto é jornalismo científico. jornalismocientifico.com.br tem grande variedade de artigos, bibliografia, sessões, teses, dicas e informações sobre jornalismo científico. Consciência, C-O-M, consciência.br, C-O-M, depois ciência, não é consciência, consciência.br, revista eletrônica de jornalismo científico, produzido pelo LabJOR, Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp, Universidade de Campinas. E eu fecho com o sempre lembrado, sempre categórico, Observatório da Imprensa.com.br, que contém uma seção chamada Olhar Ciência, OFJOR Ciência, né, que é a oficina online de jornalismo científico que é dedicada exclusivamente à divulgação desse setor. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e a gente se vê em breve. Valeu, um abraço!